Belo Horizonte e o ano era 1906. Foi em 20 de março que nasceu a Farmácia Mineira. Pouco tempo depois, um jovem empreendedor chamado Modesto Araújo foi contratado para ser balconista da farmácia. E não tardou muito para que ele comprasse a farmácia e a transformasse na Drogaria Araújo. Sempre atento às necessidades dos clientes, Modesto dormia no fundo da loja e atendia até de madrugada. A garantia de estoque também era uma das suas preocupações. Quando algum item faltava, mandava buscar o produto que fosse, mesmo nos concorrentes. Desde os tempos remotos, a Araújo já demonstrava sua vocação para drugstore, oferecendo um mix cada vez maior de produtos e serviços. Aos poucos, a empresa conquistou a confiança dos mineiros. Até nomes famosos como Guimarães Rosa tinham a Araújo como a sua drogaria de confiança. O pioneirismo sempre fez parte do negócio. A Araújo lançou o primeiro telemarketing do Brasil, a primeira drogaria com serviço drive-thru, a primeira rede do país no modelo drugstore e o primeiro plantão 24 horas da cidade. A loja matriz, por exemplo, nunca fechou as portas. A partir da década de 80, começava o processo de expansão e profissionalização da empresa. Novas lojas foram abertas e o mix de produtos também cresceu. Em 2016, foi inaugurado o novo centro de distribuição, com 60 mil metros quadrados de área, garantindo a execução do plano de expansão para todo o estado. A Araújo chega a novas regiões de Minas com a garantia de estoque que só a Araújo tem. Com o tempo, novas formas de cuidar dos clientes foram incorporadas. Em 2018, foi criada a Miol, marca exclusiva com grande variedade de produtos e preços competitivos. Os serviços farmacêuticos ficaram mais completos, com programas de promoção da saúde, testes rápidos e vacinas. A manipulação de medicamentos também ganhou força, bem como a venda de medicamentos especiais. O site, o app e a presença nos principais marketplaces levou a Araújo mais longe, com entrega para todo o Brasil. E o Clique Retire trouxe agilidade e comodidade para nossos clientes. Isso é o que faz a Araújo presente na vida dos mineiros, sendo sinônimo de variedade, conveniência, agilidade e, o mais importante, confiança. Onde você estiver, pode ter certeza, tem sempre uma Araújo perto de você. Cada um de nós tem uma história singular. Histórias que, ao longo do tempo, se cruzam e se somam, como as de milhares de mineiros com o Sistema Fecomércio Minas Gerais, SESC, SENAC e sindicatos empresariais. São histórias de empreendedorismo como a do Nadim, comerciante há mais de 40 anos, que gera empregos e contribui para fortalecer o setor à frente do Sistema Comércio de Minas Gerais. Do Marcelo, que vive do comércio e trabalha em conjunto com os sindicatos pela sinergia entre empresários e empregados. Do Rodrigo, que conta com o suporte do sistema em todos os momentos, como a da Tamires e do Giancarlo, que sabem que a satisfação no trabalho se reflete tanto na vida pessoal quanto no cuidado e no atendimento aos clientes. Do Gilson e da Marília, que acreditam que trabalho e qualificação devem caminhar em sintonia. Da Carla e da Zi, para quem o comércio é sinônimo de oportunidade e qualidade de vida. Se você se reconhece ou conhece alguém que vive uma história semelhante, saiba que não é mera coincidência. Afinal, as histórias que contamos aqui são reais e se repetem todos os dias na vida de empresários, trabalhadores do comércio e dos sindicatos empresariais de Minas Gerais. É por acreditar no comércio e no poder transformador do Sistema S
que hoje estou à frente da presidência do Sistema Comércio em Minas Gerais. E me orgulho em contribuir para um novo tempo de transformação. Somos o apoio para o empresário crescer e fazer a economia girar. Somos o equilíbrio entre as relações de trabalho. Somos oportunidades de crescimento profissional. Somos saúde, educação, cultura, esporte, lazer e assistência para os trabalhadores e suas famílias. Tudo isso prezando pelo direito ao acesso a serviços de qualidade para quem vive no comércio e faz ele acontecer. São milhares de pessoas que, assim como as que apresentamos nesse vídeo, possuem histórias reais de transformação. Histórias que demonstram a importância do nosso trabalho. Sistema Fecomércio Minas Gerais, SESC, SENAC e sindicatos empresariais. Fazendo história junto com os mineiros. Bem, nós estamos começando um novo programa Saúde e Bem-Estar de maneira diferenciada. Eu estou tendo o privilégio de acompanhar o meu caro Fernando Rocha em alguns programas e eles estão sendo feitos de maneira muito especial aqui no auditório doutora Norma Salvador, no Mater Dei Contorno. Um auditório lindo, todo preparado, todo tecnológico, e que está recebendo aqui essas edições especiais que a gente está fazendo do Saúde e Bem-Estar, que tem como objetivo falar de maneira bem clara para os chamados 50+. A longevidade está aí, a expansão desse tempo está cada dia mais efetiva e, obviamente, as pessoas têm que se preocupar e se atentar a isso. O objetivo desse especial que a gente está fazendo com especialistas falando deste momento 50+, tem esse objetivo, levar essas informações de uma origem altamente qualificada direto para você, e tendo a condução do cara que é aquele que é considerado um dos melhores apresentadores do Brasil, em especial para falar de saúde e bem-estar. Meu caro Fernando Rocha, a palavra é sua, nós vamos ter mais uma aula aqui, neste momento, de nutrição. E eu vou te falar mais. A doutora Diana, que está aqui conosco, uma das últimas especializações dela, pós-graduação dela, é exatamente voltada para tratar desse tema, da longevidade. Então, a palavra é sua. Muito bem, é isso mesmo, né? Um programa especial do Saúde e Bem-Estar, Canal Viver Brasil, aqui no auditório do Hospital Mater Dei. E a gente tem hoje a Diana Coulon. Ela já esteve conosco lá nos estúdios do Canal Viver Brasil e está aqui participando para falar sobre os cuidados que a gente deve ter para seguir dos 50 adiante, né, Diana? Bem-vinda. Muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui, falar de uma coisa que é muito importante, que é a nossa saúde com longevidade. E você tem uma especialização também, o Gustavo falou na abertura, né? Que está ligada também a esse amadurecimento, mas principalmente na modulação intestinal, que é a grande febre, né? O intestino é hoje o foco de grandes estudos, e quando a gente fala sobre o intestino, a gente tem ainda mais perguntas do que respostas, né, Diana? Com certeza. A partir do momento que a gente nasce, a gente já começa a envelhecer. E hoje as pessoas estão com uma expectativa de vida cada vez maior e, por causa disso, elas buscam uma qualidade de vida maior também. E, pensando nisso, como o nosso corpo é formado de nutrientes, né, então o que nos forma são nutrientes, a alimentação tem tudo a ver com a sua qualidade de vida. Então a gente quer não só uma expectativa maior, mas também que essa vida seja com qualidade. E quem absorve tudo isso é o intestino. Então é através do sistema digestivo que você vai receber essa matéria-prima, né, e vai absorver. Então, por isso, o sistema gastrointestinal, né, o intestino, tem estado em vogue aí. E a gente
para entender melhor a questão do intestino, né? Ele é feito ali de bactérias que convivem conosco. A gente tem mais bactérias do que células no organismo. E essas bactérias foram muito tratadas assim. A gente achava que as bactérias eram grandes adversárias da humanidade, né? E não faz tanto tempo que a gente entendeu que a gente precisa ter uma boa relação com elas, até para viver mais, né? Olha, a verdade é que tem uma frase, inclusive de Hipócrates, que é o pai da medicina, de que todas as doenças começam no intestino. Então, isso é assim, é documentado, é muito antigo, mas isso ao longo da humanidade, isso foi meio que ficando não tão explorado. E já faz uns anos que passou-se a entender a importância do sistema digestivo e dessas bactérias que vivem nele. Por isso que a gente chama, na verdade, de microbioma, é um bioma, é como se fosse um ambiente, né? Igual existe a floresta amazônica, né? É um bioma, então existe, é como se existisse literalmente uma floresta dentro da gente, e ela tem vários moradores, vários mecanismos, e dentre eles estão as bactérias. Então, existem bactérias que a gente chama de patogênicas, que são ruins, e existem aquelas extremamente benéficas. Então, para a gente sobreviver e viver, a gente precisa delas. E a gente precisa alimentar essas bactérias. Exatamente. E aí a gente ouve falar assim, os probióticos, vai fazer bem para o intestino. Vamos entender melhor isso, né? Nós estamos falando de longevidade. O que são os probióticos? Como é que eles vão ajudar ou atrapalhar essas bactérias que estão lá dentro da gente e vão ficar para o resto da vida, né? Os probióticos são as bactérias, né? Então, existem várias cepas de bactérias, existem várias famílias de bactérias, e quando você fala de um probiótico, ele pode ter várias famílias juntas para colonizar, ou seja, para hospedar o seu sistema digestivo. Mas, eu gosto de fazer uma comparação, Fernando, que é como se fosse, assim, é como se você chegasse na floresta amazônica e falasse, vamos colocar alguns macaquinhos por aqui. Mas se esses macacos não tiverem árvores, não tiverem água, não tiverem um ambiente para eles viverem, eles não vão poder fazer muita coisa. Então, os probióticos, eles são muitíssimo importantes, mas, além disso, existe o ambiente onde eles vão ficar. E aí entram outros substratos, né, outros nutrientes e outro olhar que a gente tem. Então, quando você fala, vamos tomar um probiótico, literalmente você vai colocar os macaquinhos, né? Você vai colocar as bactérias para dentro. Mas o que elas vão fazer ali, o que elas vão ter para fazer ali, depende de como está o seu ambiente. E olha só a comparação legal. Vamos colocar macaquinho na floresta amazônica. Mais macaquinho, mais macaquinho. Aí chega uma hora que só tem macaquinho na floresta amazônica. O macaquinho faz o que ele quer, faz inclusive cocô, suja tudo, bagunça as árvores. Vai dar uma desregulada nessa floresta que é o nosso intestino. Perfeito. Então, quando se usa probiótico, por isso que é importante uma orientação individualizada e uma prescrição para isso, porque existem vários tipos várias cepas, né, vários tipos, famílias, digamos, de bactérias. E você tem que saber o que você quer, porque cada cepa faz alguma coisa, digamos, né? Então, é justamente isso. Senão, se você só coloca a mesma cepa, você pode desequilibrar aquele ambiente, aquele bioma. E isso está totalmente relacionado com o que a gente come, como a gente come, e na quantidade, e tudo que a gente quer buscar na vida para ser mais feliz, para ter mais calma, para ter mais energia, né? Está tudo relacionado, né, Diana? Para tudo. E falando, por exemplo, da longevidade, então, assim, a qualidade desse ambiente, né, não só do sistema digestivo, mas do seu corpo como um todo, vai determinar como você vai envelhecer, né? Porque, mais uma vez, a partir do momento que a gente nasce, a gente começa a envelhecer. Só que como esse envelhecimento vai acontecer é que depende dos seus hábitos, do que você come. E é no sistema digestivo, principalmente no intestino, que está eu gosto de falar que é o quartel da nossa imunidade. Então, hoje, a gente já estuda o que se chama de imunossenescência, é o envelhecimento do sistema imune, porque ele tem a ver com o envelhecimento do seu sistema digestivo, que tem a ver com o seu envelhecimento. Então, a partir do momento que o seu sistema imune começa a envelhecer também, a perder função, você começa a ter
uma porta aberta aí para problemas. Em um dos programas aqui dessa edição especial do Saúde e Bem-Estar, a gente falando sobre a saúde do cérebro, o meu querido Gustavo se assustou quando a Júlia Callas falou que o cérebro começa a curva descendente a partir dos 35. Gustavo assustou, né? Você achou cedo? Eu achei cedo. Na verdade, eu assustei, mas por uma razão lógica. Entre os 20 e os 40 anos aí, na teoria, você está no seu momento mais ativo, de energia, de capacidade física, de capacidade mental e por aí vai. Mas é uma questão lógica. Na hora que você começou a falar, a gente nasce começando a envelhecer. Então, na verdade, é um tempo e não que tem não jeito. tem jeito. Você já nasceu envelhecendo. A coisa que mais mata no mundo é a vida. É de 10 em 10. Nasceu, vai morrer. E quando você está voando, assim o piloto fala, começamos o nosso procedimento para descida no aeroporto, você olha, está alto já? Mas está alto demais. Talvez seja isso, né? E aí eu queria só perguntar sobre a questão do intestino, que ele também envelhece, mas envelhece também a nossa mastigação. A gente vai perdendo força no mastigar. E isso tem a ver com a absorção de nutrientes e também vai ter impacto com a idade do nosso intestino? Claro, só fazendo um parênteses aqui, sim, a gente começa a envelhecer. Por exemplo, o cérebro, né, começa a sentir. E isso que a gente nem falou do colágeno, entendeu? O colágeno que todo mundo quer também começa a cair por aí, sabe? Quando? Por volta dos 30, por aí, você já começa a ter uma perda disso. Mas é possível. O colágeno não é o que dá sustentação à Gente, pele, o colágeno é a coisa mais maravilhosa. Exatamente, é o que dá sustentação. Mas assim, não só sustentação, né? O colágeno é uma proteína de estrutura. Então, não só hoje, quando se fala de estética, né? Se fala muito de colágeno e tudo para ter, né, o rosto com mais sustentação. Colado, né? Boa. Mas o colágeno é uma proteína de estruturas. Então, ele está no seu intestino, ele está no seu coração, ele está em várias partes do seu corpo. E aí pensa, se é uma proteína que começa também se ter uma degradação dela, o que acontece? Se você começa a ter uma degradação de uma proteína de estrutura, você começa a desestruturar. E aí, isso também faz parte do envelhecimento. O envelhecimento nada mais é do que um desgaste das suas células, das suas estruturas. E sabe-se há muito tempo que é possível minimizar estes desgastes. Então, quando a gente fala de longevidade, não é né, não envelhecer, mas é envelhecer de forma mais lenta, de uma forma mais controlada. E porque o nosso corpo realmente ele não foi, nosso DNA, ele não foi moldado, a gente não foi assim, inicialmente, digamos, moldado para viver tantos anos, né? Então, realmente, as coisas mudaram muito na humanidade. Antes, com 30 anos, a pessoa já tinha uma outra vida, né? Hoje, com 30 anos, as pessoas estão super novas, né? Então, isso vai impactar na forma como a gente precisa cuidar das nossas estruturas. Sim, e como a gente vai se alimentar, principalmente. Né? Se alimentar. Porque essas estruturas são formadas de proteínas, elas são formadas de gorduras, elas precisam de carboidratos, de água. E de onde vem isso? Da alimentação. Então, quando você falou sobre o processo de mastigação, ele é importantíssimo. É na boca que tudo começa. Então, primeiro, você tem que ter o que ofertar, né? Então, você precisa do alimento e depois você precisa que ele comece a ter um bom processamento, e esse bom processamento começa na boca. Então, muitos problemas digestivos poderiam ser evitados e até minimizados se as pessoas mastigassem mais. E infelizmente, a gente está vendo que essa percepção da mastigação ela vai diminuindo, e claro, quando chega aí com os idosos, a tensão fica maior até com relação aos engasgos, né? Que são sérios, pessoas correm risco de vida quando tem o engasgo. Mas falar de alimentação, falar de cuidar do intestino, da idade do intestino, falar de uma alimentação mais equilibrada. E aí a gente chega num confronto aí com aquela ideia de que é muito caro comer de forma saudável. Eu gosto de perguntar isso para as nutricionistas, que elas falam, de jeito nenhum, imagina, mas vai lá comprar uma comidinha.
Saudável É é mais porque caro. é porque o caro, assim, o caro é relativo, né, vai do valor que você dá a cada coisa. Então, eu particularmente gosto muito de falar que você está investindo na sua saúde para não ter que investir na sua doença. Inclusive, existe essa frase, né? Infelizmente, eu não sei de quem é, mas se você não investe na sua saúde, se você não cuida da sua saúde, invariavelmente você vai ter que cuidar da sua doença. E o comer saudável, ele é muito simples e não necessariamente caro. Acontece que as pessoas querem comer, eh, de forma saudável, simples, rápida, entendeu? Então, por exemplo, aí as pessoas querem um bolinho low carb de farinha de amêndoa, aí realmente vai ser Não mais dá, caro, não mas dá. ela poderia Por comer falar em 2 bolinho, maçãs, por exemplo, eu e um ovo. provei um bolinho aqui, o Gustavo que me mostrou o bolinho. Ele Ele é é de funcional, cenoura. Fernando? Não, oi? Ele é funcional, esse bolo? Não, Funciona muito bem. ele tem a É. carinha boa aqui, ele é a cobertura de chocolate. Ah, entendi. É. E aí, como é que foi a dica? Abre ele, põe o chocolate no meio e faz um sanduíchezinho que é ótimo. Então, mas é o seguinte, a vida contém essas coisas. A gente precisa administrar a nossa rotina com essas delícias também, Sim, né? é muito assim, vai de um equilíbrio, né. O que infelizmente acontece é que as pessoas não sabem pesar este equilíbrio. Então, por exemplo, muitas vezes elas comem, por exemplo, bolinho todo dia e acham que comer uma fruta vai balancear esse bolinho, entende? Perfeitamente. E, só que pode ser que não, entende? Então, assim, sim, você pode comer um bolo, você pode tomar sei lá, um refrigerante, de repente, mas será que você está fazendo a contrapartida? Entendeu? Será que você está fazendo a reparação, né? Será que você está da mesma forma que você está comendo uma coisa que tem açúcar, por exemplo, que pode atingir gatilhos inflamatórios, será que você está desinflamando na mesma Ou com intensidade? queima É. calórica. E aí, isso, com o avançar da idade, se esse balanço começa a pender mais para um lado do que para o outro, aí começam os problemas. Essa contrapartida que você fala, na hora que o cara vai lá e come esse bolinho de torresmo, um bolinho de torresmo é sempre bem-vindo. Na hora que você come esse bolinho, essa contrapartida tem que ser com algo consumido melhor posteriormente ou uma prática esportiva? Não sei te falar exatamente, porque depende da clínica de cada pessoa. Então, depende de como você está hoje, como a sua saúde está hoje, o que que você tem de histórico, de doenças na família, entendeu? Depende de muita coisa. É bem personalizado. Então, assim, tá, se você come o bolinho de, torresmo sei lá, quer tomar uma cerveja, eu preciso entender todos os aspectos seus de saúde para te falar que, ah, não, só se você fizer isso, mas fizer só atividade física, só não, né? Fizer atividade física todo dia, sim, vai contrabalancear, mas às vezes não, às vezes você precisa disso, às vezes você precisa também beber tanto de água, às vezes você precisa tomar alguma suplementação para ajudar o seu corpo. Fala da água para gente. Fala da água para gente. Você falou que o nosso corpo é constituído por nutrientes. A Aham. gente escuta sempre que a água é que compõe a maior parte do nosso corpo. Conta para gente essa formação e, sobretudo, a importância da água na nutrição. Gente, a água é um negócio assim que eu falo com alguns pacientes, que eu faço desafios com eles da água. Então, tome a quantidade que você deve beber por uma semana e depois você me conta o que que acontece. E realmente os relatos são assim, de pele melhorar, de desinchar, de ficar com mais disposição, de dor de cabeça desaparecer, entendeu? Eu acho que a água cura tudo. É, Quase tudo, né? assim, eu não posso falar isso, mas ela faz parte. Então, quando a gente fala que o nosso corpo, quando eu falo que o nosso corpo é formado de nutrientes, a água é um deles. E a água é 80% realmente. Então, ela é muito importante e a gente bebe, de fato, de forma, ainda mais com a correria, hoje as pessoas bebem pouco. O que se preconiza é de pelo menos assim 35 ml por quilo de peso. Sabe? Então, aí você faz né, a conta, 35 vezes 60, 70, o seu peso, você vai saber aí o mínimo de água que você deveria beber. E com relação ao
ao que a gente produz, né? Que outra questão, né? A gente desmistifica a relação com o cocô, por exemplo. As pessoas não olham para o cocô. E a saúde está muito no que você produz ali. Talvez a produção diária mais importante que você tem ao longo da vida inteira, né? Eu tenho almofadas de cocô no meu consultório, né? Então, assim, Você fez Você tem o quê? modulação exato, eu tenho almofadas de cocô você no foi meu aluna do consultório. professor Murilo Também, Pereira. sim, eu estive com ele agora num congresso internacional só sobre o eixo intestino-cérebro. Então, era um congresso focando nessa ligação que nós temos do intestino com o cérebro, que é algo fenomenal, e isso está sendo assim, não é novo, apesar de parecer, mas tem sido muitíssimo estudado. Eu acho fantástico, não sou o professor Murilo Pereira, mas acho esse assunto fantástico. Falei das almofadinhas, porque o professor ele é de São Brasília, deles, é dele mesmo, ele as faz essas almofadas. almofadinhas, ele entrega com muito carinho para os alunos, e a gente fez lá no Bem-Estar na TV Globo um programa inteiro só com as almofadinhas dele, então a gente sentava nas almofadinhas, porque ele fala muito, e a gente vai falar aqui agora da escala de Bristol. A escala de Bristol é uma escala da qualidade e forma do seu cocô. Então, as pessoas acham muito engraçado falar de cocô, né? Qualidade e E forma. forma. Cor. E cor. Ok, qualidade, a forma como ele se apresenta e a cor. Porque também, então, assim, isso é uma escala que existe, e existe, por exemplo, quando a gente fala de exames, né, existe um exame que é até pouco feito, mas ele é muito importante para nós, que é o exame coprológico fecal, que é um exame de fezes mesmo, que você avalia tudo isso, entende? Então, o profissional lá no laboratório, ele precisa avaliar justamente a cor, o odor, o formato, etc., porque ali nos fala muita coisa. Então, essa escala mostra, assim, por exemplo, se o seu intestino é muito mole, né, assim, se as suas fezes são, quão moles elas são, se elas Ela vai são... de 1 a 9, né? E aí, de forma geral, o melhor cocô é um cocô que seja bem formado, assim, né? Que ele tem uma forma, porque não em bolinha, não em tirinha, não em bolos, entendeu? O professor Murilo fala sobre o cocô capitão, aquele que fica ali, ó, íntegro ali. E vai. Formato bem... Formato banana. Você olha, você fala, um submarino. Tem gente que fala assim, opa... uma cor... amarronzada, saudável, né? Amarronzado e tal. Esse está no meio da tabela, é o perfeito, o capitão, fica lá, beleza. E olha, isso é engraçado de falar, mas é muito sério. Então, as pessoas você precisa olhar para o seu cocô, porque isso, na hora que você está numa consulta também, você me diz muita coisa se você fala que você tem cocô mais em bolinha, que é o que a gente chama de cáprica, isso você está me dizendo alguma coisa, ou se ela é muito dura, se as fezes são muito duras, você está me dizendo outra coisa, se elas são muito líquidas, se sai alface nas suas fezes, e hoje as pessoas já vão ao banheiro com o celular, muitas vezes nem olham para as fezes, então você deixa de identificar ali, às vezes, um problema que está no início. Aliás, celular no banheiro é algo que a gente precisa se disciplinar, né, Diana? Aqui, só não está entrando com o celular no chuveiro, porque ainda não está uma capinha. Celular, porque antes era revista, né? O Trono fica ali. É realmente algo que vai tornar o intestino cansado, né? O celular, né? E quando você faz... Não é que ele fica cansado, mas quando você está... Bom, aí eu vou entrar numa visão oriental, né? Eu tenho uma formação também em terapia ayurvédica, já fui para a Índia para estudar sobre isso, e é assim, quando você vai ao banheiro, que você tem que concentrar numa força, né, que está para baixo, e você está num telefone, que você está desconectado, isso não é legal. Isso realmente pode causar distúrbios, isso pode desprogramar o seu sistema digestivo, e eu já tenho visto isso em consultório. Então, não só pelo uso excessivo de celular ao banheiro, mas às vezes outras situações. As pessoas acordam, têm que sair correndo, e aí
não param um pouco para ir ao banheiro, né? Ou mães que têm filhos pequenos, então toda hora está ali ligada nas crianças e deixa de ir ao banheiro, isso você desprograma o seu sistema digestivo. E aí, como o intestino também é conhecido como segundo cérebro, ele entende que ele não deveria funcionar. Isso E não é aí dá um problema importante. sério. É interessante demais, hein? Porque é algo que a gente faz todo dia, que a gente precisa ter atenção. A filosofia Ayurveda tem muita dedicação a isso tudo, né? E correlacionando isso aos 50 mais, é que isso sendo feito quando você tem 20 anos, pode parecer que é uma coisa isolada, mas só que se você passa anos fazendo isso, quanto mais os anos vão passando, né, você vai envelhecendo em hábitos que não são saudáveis para o seu corpo, uma hora ele começa a desprogramar e dar problema. Exatamente. Hábitos e realidades. Ela falou uma coisa aí que me chamou a atenção, só fazendo essa construção rápida, e aí você me diz também o que pensa. Você falou aí que teve um período na Índia. Eu também passei um período lá. Fiquei lá cerca de um mês. E o que me aconteceu? O que eu percebi? E aí estou compartilhando aqui porque está vinculado à questão da nutrição, da alimentação e dos hábitos. Eu estava lá, passando esses dias. Comendo pimenta. Várias pimentas e temperos e não sei o que mais. E, ao longo dos primeiros dias, primeiro dia, segundo dia, eu como de tudo, então tudo que tinha disponível indiano eu fui comendo, sem nenhum problema, e nunca passei mal e nunca tive problema. Mas, enfim, o que me chamou a atenção e o que me acontece lá, meu caro Fernando e Diana? Passados cerca de 4, 5, 6 dias, eu comecei a perceber que eu estava com um cheiro diferente. O meu cheiro. Eu cheirava meu braço e sentia um cheiro para valer diferente de todo aquele que eu tinha sentido a minha vida inteira. E aí eu comecei a entender que aquele cheiro, ele vinha exclusivamente da comida que eu estava comendo. Então, esses hábitos e essas culturas também devem fazer uma transformação imensa no intestino, na forma como o seu corpo reage, e essa foi uma das constatações que eu tive. O seu corpo realmente, ele exala o que você come. É uma coisa que na hora que você começa a entender isso, você fala assim, gente, mas é óbvio, né? Porque, se tudo que você come, tudo que você ingere, inclusive o que você passa na pele, vai ser absorvido. Então, isso vai interagir com as suas células, com as suas substâncias. Então, quando você passa a comer mais especiarias, por exemplo, que é o caso de lá, né, mais pimenta e tudo mais, isso vai interagir com o seu sistema e aí ele vai ter a partir disso, ele vai produzir outras substâncias, inclusive no cheiro. Impressionante, impressionante. Eu não sei se, só uma curiosidade, talvez, não sei se vocês já ouviram falar, mas assim, às vezes as pessoas vão para a Índia e passam mal, né? E com o que comem. Escuto bastante isso, né? E muitas vezes, e as pessoas de lá não necessariamente não passam mal. Mas também porque a contaminação, então assim, o tipo de bactéria, né, que existe lá nos alimentos de lá são diferentes dos daqui, que são diferentes de outros lugares. E depende da adaptação do seu corpo. Então, um indiano comer um alimento lá né, feito da forma, eles têm uma higiene, um conceito de higiene diferente, para ele não dá nada, porque o ambiente biológico dele está adaptado para aquilo. Aí você vai lá e come, você passa um mal danado, inclusive é perigosíssimo. Porque eu já vi pessoas lá comendo com a mão, mas com a mão parecendo que estava saindo da borracharia, mão nervosa, suja, e o cara nem percebe aquilo, nem liga. Então, são as bactérias que vai amigas, as bactérias não amigas. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com a Diana, a gente tem uma balança aqui no chão e a gente tem o desafio de falar mais sobre como enfrentar a balança depois dos 50 sem medo.
Sem vontade de chutar essa balança para lá. É né? possível. Como é que a gente enfrenta tudo isso? Regimes que funcionam, regimes que não funcionam. São tantos regimes, por que não tem um, pelo menos, que funcione, Diana? Daqui a pouco você responde depois do intervalo.